Olá, pessoal. Daqui a pouco, a live, a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Prontinho, estamos de volta, já ao vivo e a cores, graças a essa tecnologia maravilhosa chamada internet. Eu recebo aqui hoje, com muito carinho, para essa live, a inclusão social de pessoas com síndrome de Down, com a doutora Lenir Santos, que eu já quero imediatamente dar o meu acolhimento, o meu boa noite. Boa noite, doutora Lenir, seja bem-vinda à minha casa. Boa noite, Sérgio. Estava fechado, né? Boa noite, Samira. Boa noite a todos que nos assistem nesta noite. Muito obrigado pela doação do seu tempo e pela doação do seu conhecimento, doutora Lenir. É um prazer grande. O prazer também é meu. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, viu? Eu quero receber também a minha mais nova amiga, a Samira Germano. Eu quero imediatamente também dar o meu acolhimento à Samira. Boa noite, Samira. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lenir. Boa noite a todos. Quero já, desde então, agradecer não só o convite, mas também a possibilidade da gente ampliar laços, né? Para que, de fato, possa se fazer valer aí o nosso papel na inclusão. Obrigada por esse momento. E é um tema fascinante, né? Que eu, particularmente, adoro falar sobre inclusão, diversidade, acessibilidade. E nós estamos aguardando a entrada da Giovana Marcondes Mamana, é isso, né, Samira? Mamana. Isso mesmo. A Giovana, ela participa das atividades oferecidas pelo Serviço de Vida Adulta da Fundação Síndrome de Down. E voltando no começo, então, eu dei uma boa noite para elas, e eu quero apresentar então, agora, de fato, a doutora Lenir. Ela é advogada e doutora em saúde pública pelo Unicamp. É fundadora e hoje vice-presidente da Fundação Síndrome de Down de Campinas, uma das instituições mais renomadas, né, eu diria até não só de São Paulo, como do país. A Samira é pedagoga, especialista em atendimento educacional especializado, psicopedagoga e coordenadora da infância e adolescência da Fundação. Tá? E a Giovana, como eu falei, ela participa das atividades, né, do Serviço de Vida Adulta da Fundação. Enquanto a Giovana não chega, deixa eu ver se ela já apareceu por aqui. Não. Vamos começar o nosso bate-papo, então? Vamos. Doutora Lenir, eu gostaria, então, a senhora aí responsável pela fundação da Fundação, né? A Fundação Síndrome de Down, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu já tenho uma história de parceria, porque por várias vezes alguns profissionais da Fundação Síndrome de Down estiveram aqui em Amparo, palestrando e também concedendo entrevista aqui na Rádio Cultura Municipal de Amparo. Então, aquela pergunta básica, né, para o início do nosso bate-papo: como surgiu a Fundação Síndrome de Down de Campinas, doutora Lenir? Na realidade, a Fundação Síndrome de Down, ela surgiu de uma profunda insatisfação que eu tinha à época. Tinha nascido a minha filha, Andréia, com síndrome de Down. Eu morava no Rio e um ano mais ou menos, eu mudei para Campinas. E na busca de atendimento para ela, eu descobri que não havia quase nada, exceto você ir em clínica e ficar fazendo atendimentos isolados. Então, isso me
causou uma grande inquietação, insatisfação, e daí eu comecei a pensar em descobrir outros pais que tivessem essa mesma insatisfação e tivessem interesse em a gente começar alguma coisa. Então, nasceu disso. E daí a vida vai construindo, né, vai tecendo um caminho que você vai encontrando realmente as pessoas. Daí um dia eu estava na farmácia, em Barão Geraldo, que eu recém-mudada, não conhecia quase nada, e Barão Geraldo era um lugar muito pequeno, né? Não tinha nem padaria, me lembro. E eu estava com a minha filha, a Andréia, que tem síndrome de Down. E o cara da farmácia olhou bem para mim e falou assim, nossa, tem uma... Acho que eu tinha conversado com ele falando que eu tinha vindo do Rio, essa coisa. Tem uma outra família que também veio do Rio para cá e que tem uma filha igual a sua. Daí eu falei, você tem, você conhece, você tem contato? Ele falou, tenho, porque ela pede remédio pelo telefone, eu tenho o telefone dela. Daí passou o telefone da Lúcia, que era uma mãe, tinha uma filha, Fernanda, e eu fui fazer contato com ela, e daí telefonei e tal, fui fazer uma visita na casa dela, ela morava perto da minha casa, nem sabia, e fomos construindo, então, depois eu estava na Unicamp, né, que eu fui trabalhar na Unicamp, e um dia eu estava lá, meu chefe me chamou e falou assim, olha, tem um médico residente, um médico que cuida da residência da Unicamp, que vem aqui tratar de umas questões da residência médica, e ele tem uma filha com síndrome de Down, que é bem pequena, você não quer conversar com ele, conhecê-lo? E daí eu também conheci, e com isso a gente começou a fazer reuniões, a se encontrar, um ir na casa do outro, depois daí também conheci um outro casal que tinha vindo do Rio, que também tinha um filho menor ainda, era bem bebezinho, que era o Cláudio, e a gente foi criando essa rede aí, e começamos numa garagem. Puxa aí, né? Crianças, daí a gente contratou 2 profissionais, eu conhecia uma psicóloga que estava fazendo, professora em São Carlos, que estava fazendo um trabalho com uma criança com síndrome de Down, foi até um geneticista amigo meu de Campinas que me apresentou a ela, daí também fui fazer visita para ela e perguntar se ela não teria interesse de orientar esses profissionais que nós contratamos. A gente contratava, dividia e tinha 3 vezes por semana na garagem dessa mãe. As crianças, então, se reuniam então, 2 profissionais com a supervisão da Elsa. Isso numa garagem. Numa garagem. Esse é o embrião da fundação. E daí a gente ficou uns 10 meses e fizemos uma avaliação no fim do ano. E a gente achou muito boa a avaliação que nós fizemos. E daí eu comecei a propor se eles topavam a gente fazer uma pessoa jurídica e criar uma associação, uma sociedade, alguma coisa. E daí um casal topou, daí a gente criou só eu, meu marido e mais um casal, a Lúcia e o Eduardo. Começamos assim. Depois daí o Ulisses acabou mais para frente entrando, daí também mais para frente o Cláudio entrou, daí eu também tive a ideia de sair do formato associativo e para o formato de fundação, conversamos com o promotor, porque a gente não queria perder os anos que já tinha como associação, o promotor concordou, e daí a gente, então, construiu a pessoa jurídica daí na forma da fundação, o nome de Fundação Síndrome de Down. Porque a que a gente tinha antes chamava Sociedade para Investigação Científica da Síndrome de Down. Nossa. É outro nome. Entendi. E hoje a Andréia tem quantos anos? A Andréia tem 37.
E demorou para vocês terem a sede que vocês têm hoje em Badajoz? Nada, foi tudo meio rápido. Daí a gente começou na garagem, depois da garagem, um ano depois, quando a gente criou a pessoa jurídica, daí meu marido alugou uma casa, sozinho, ficou procurando na cidade universitária, achou uma casa lá na parte 2, um lugar muito bonito, inclusive, dava para uma mata grande, bem lá no final. E alugamos a casa, eu fiquei assim, gente, nós morávamos numa casa alugada, ele alugou outra casa. Falei, como a gente vai pagar essa conta dessa outra casa? E daí a gente dividia, eu me lembro que eu falava, a gente pagava a casa com cheque especial. Daí a gente dividia o aluguel entre a Lúcia, o Eduardo e eu e o Ricardo. E daí a gente ficou alguns anos, 2 anos talvez, nessa casa. Daí o cara decidiu vender a casa, a gente não tinha dinheiro para comprar, óbvio. Daí a gente mudou para uma outra casa. Daí a gente já estava com mais crianças, porque começamos com 3, e eu nessa mesma farmácia, o farmacêutico de lá, o dono da farmácia, me falou que tinha uma família que ele conhecia que também tinha uma criança, e era bem quase que vizinho da farmácia. Eu fui na casa também conversar, que era, não me lembro o nome dela, mas a filha era Ana Paula. E daí ela conhecia uma outra família que tinha o Edmar. Então, de repente, juntamos 5. E eles eram tinham uma vida muito difícil, eles não podiam cooperar com nada, mas a gente achava que precisava ter mais criança. Então, eles não contribuíam com nada, a gente que ia bancando. Daí o Cláudio botou o filho também, e depois a gente mudou. Eu acho, nós que começamos em 80, e antes de ser pessoa jurídica, eu acho que foi em 83 ou 4. Como pessoa jurídica, daí já é 85. Um ano não era pessoa jurídica. E daí, em 90, em 90 a gente já conseguiu, porque eu estava trabalhando na Secretaria de Estado da Saúde, porque eu era da Unicamp, mas estava emprestada no jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, e daí estava começando o SUS, e a gente conseguiu, inclusive, fazer convênio e colocar a fundação no SUS. A Fundação Sinodal foi a primeira entidade privada sem fins lucrativos de pessoa com deficiência a entrar no SUS. A primeira. Porque era muito comum que tudo que era na área da pessoa com deficiência ia para a área da assistência social. Ninguém punha nem na educação, nem na saúde. Era todos coitadinhos, né? E daí, coitadinha na assistência social. E daí a gente conseguiu, que foi uma coisa muito boa para o SUS, porque passou a dar um recurso, não era grande, mas era constante, né? E acho que em 90 a gente conseguiu um terreno da prefeitura em Campinas, o prefeito. Isso devia ser... O terreno a gente ganhou ainda nos anos 80. A gente conseguiu o terreno, deve ter sido em 87, por aí, conseguimos o terreno. E daí o primeiro dinheiro para construir foi da Secretaria de Estado da Saúde. A gente conseguiu, para começar a construção nesse terreno, deve ter sido em 90, 91. Então foi rápido. Foi tudo indo rápido. Que história maravilhosa, né? Já com um objetivo em mente, né, doutora Leni? Antes de eu passar a bola para a Samira, eu quero fazer mais uma perguntinha para a senhora, referente justamente ao objetivo, né, da instituição. Na verdade, eu ia perguntar assim, a Fundação Síndrome de Down,
ela é uma entidade mais voltada para a saúde ou para a educação? E eu quero mudar essa pergunta, porque quando eu li um resumo sobre o que é a Fundação Síndrome de Down, né, eu li uma frase que me chamou a atenção, que é um espaço educacional e terapêutico integrado, considerando a totalidade do indivíduo. Então, e por isso que eu mudei a pergunta, né? Eu acho que não dá para classificar como uma entidade de saúde ou de educação, justamente por causa dessa palavrinha, a totalidade do indivíduo. Então, eu queria que a senhora explicasse o conceito, né? Acho que ficou clara a minha pergunta, né? Sim, ficou claro. Então, na realidade, a fundação ela é voltada para a pessoa com síndrome de Down e as suas necessidades. E a gente, tanto que o nosso estatuto fala que é o desenvolvimento global da pessoa com síndrome de Down. E daí, por um acaso, a gente entrou na saúde, como poderia ter sido na educação, o que digamos, a gente não deveria ter ido para assistência social, porque a gente tinha que quebrar esse paradigma que tudo que fosse na área da deficiência, você ia tinha o famoso CEAS, que era o Conselho Estadual de Auxílio e Subvenção, era tudo aquela coisa de ajudar o pobrezinho, o coitadinho, o deficiente que era um coitadinho. Então, a gente quebrou, e o que apareceu na época foi a saúde, e também tem coisas da saúde, porque o desenvolvimento global pressupõe tudo, saúde, educação, lazer, trabalho, né, vida independente, tudo isso engloba. Então, a Fundação Síndrome é voltada para as necessidades e o desenvolvimento global da pessoa com síndrome de Down. Sim, sim. Daqui a pouco eu vou dar boa noite aqui para a Giovana, que acabou de chegar. Giovana, só faz um sinal. Você está me ouvindo bem? Sim. Legal. Só complementando, doutora Lenir, então, sempre visando atender às necessidades do indivíduo, mas valorizando e investindo nas suas potencialidades. Concorda comigo? Sim. Com certeza, exatamente para a gente poder... a gente olha a pessoa com síndrome Down globalmente e sempre no sentido do desenvolvimento de todas as suas capacidades, de todas as suas potencialidades. E a gente não mede a potencialidade, se é isso, é aquilo, é o que ela tem de potencial que precisa ser desenvolvido. E não tem métrica, não tem régua para medir qual é essa potencialidade. É tudo que ela for capaz de fazer. Aliás, isso é com qualquer ser humano, né? Com qualquer ser humano, com certeza. E sair também, sair daquela ideia do paternalismo, do assistencialismo e do coitadismo, né? Exatamente. Isso, né? Giovana, prazer em recebê-la, querida. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite, Oi, Giovana. Boa noite, Samira. Estou muito feliz em ter vocês aqui, viu? Samira, a sua história... Daqui a pouco eu vou com você, viu, Giovana? Tudo bem. A sua história com a Fundação Síndrome de Down, Samira, você poderia resumir para a gente? Claro. Eu acho que toda essa trajetória que vem dessa construção, né, que a Lenir começa falando de como que se deu esse lugar de inclusão, vou chamar assim, eu acho que para mim teve o mesmo efeito, né, a partir do momento que eu me aproximo desse trabalho da Fundação, acho que aos poucos também eu fui aprendendo ali essa maneira de me incluir, de me sentir incluída e de transferir esses efeitos da inclusão para as pessoas que ali se aproximam. Eu acho que é um trabalho de busca, é um processo de busca muito grande e de uma importância, assim, que a gente vai se apropriando dos nossos saberes, da nossa singularidade, das nossas particularidades, e pensar, de fato, né, o que é que a gente está chamando de
de modelo social, o que a gente faz disso no nosso dia a dia, como que a gente concebe uma simples expressão, mas a partir dos gestos, da compreensão que a gente vai trazendo ali, com as famílias que vão buscando a fundação, e eu acho que mais que isso, é um trabalho recíproco mesmo, né? Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de poder lutar ali pela inclusão social, acho que esse primeiro movimento parte da gente, né? Não é por um saber acadêmico, um saber técnico, mas sim pela postura ali que a gente assuma como ser humano. Eu acho que é nessa apropriação de ser humano que a gente vai ali considerando as práticas humanas, tornando isso atividades cada vez mais acessíveis no que a gente vai chamando de um processo educacional, porque aí está tudo englobado, né, na educação, no olhar que você tem para si mesmo, das suas questões, das suas dificuldades, das suas habilidades, e como que isso aparece ali na relação com o outro. Acho que tem um pouco dessa minha aproximação na chegada da Fundação e na minha permanência também, né? Porque ainda não terminei, eu tenho uma missão muito grande ainda ali, são desafios e desafios que vão colocando a gente ali a repensar e reinventar, principalmente agora, nesse momento de pandemia, mas ainda a gente precisou ali se apropriar de cada vez mais de metodologias, de práticas, mas não é práticas técnicas somente, sabe? São práticas humanas. A gente foi se aproximando disso, assim. Acho que a partir do momento que a gente abre um espaço, né, de escuta e de fala para a pessoa que ele chega, para a família, né, com todas as suas questões de ter uma criança com síndrome de Down, deficiência intelectual, de também poder se sentir acolhido num lugar, né, que não necessariamente vem com esse lugar que, como ela chega até ali, não vem com essa perspectiva de receber, mas sim nesse lugar da exclusão. Então, quando a gente transforma isso numa possibilidade, eu vejo que a Fundação, quando eu digo a Fundação, estou falando de pessoas, tá? A Fundação vai fazendo essa condução para o espaço social onde essa pessoa convive, onde essa pessoa mora. Eu acho que esse é o processo de inclusão, né? Não é receber a pessoa e institucionalizar, mas é poder realmente fazer um lugar de valia como esse que a gente está tendo aqui, de comunicar quem é aquela pessoa, o que é possível de transformar na vida dessa pessoa e, consequentemente, a transformação que acontece com a nossa vida também. Acho que é recolher esses efeitos, né? Isso é inclusão. E o acolhimento, né, Samira, que você falou aí no meio, né, na sua fala, aquela mãe, aquele pai, aquela família que recebe uma criança com síndrome de Down, né, e aí começa a pesquisar. Primeiro é aquele momento sem chão, né? Isso acontece em qualquer família, eu falo até por vivência própria, tá? Sempre eu perguntava para minha mãe, né, como foi. Só que no meu caso foi depois de um ano, né, que meu pai e minha mãe ouviu o médico dizer, olha, o Sérgio nunca vai andar, tá? Sem saber o real diagnóstico, né? Qualquer hora eu conto para vocês a minha história, tá? Mas eu citei como exemplo porque é aquele momento realmente que a família fica sem chão. Eu não sei, eu não gosto muito dessa expressão, mas muitas mães às vezes me falam que é um sentimento parecido com o luto, né? Que é aquela expectativa que foi criada em relação, né, ao filho, e de repente você tem que refazer todos os seus planos, né? A Fundação também trabalha atuando nesse momento da vida do casal? Sim, acho que é importante apresentar, então, o que é, como que a gente caracteriza, vou chamar assim, esse lugar de acolhimento, né, de busca, quando a pessoa se aproxima ali da Fundação. O acolhimento nada mais é do que fazer valer o que essa pessoa está trazendo. Acho que quando você fala do luto, Sérgio, acho que são coisas assim que a gente vai trazendo mesmo das nossas próprias frustrações, sabe? Então, o que chega ali, até tentando trazer algo para a gente pensar mesmo a inclusão nesse processo educacional,
acho que chega uma imagem de algo assim pré-concebido, né? E quando a gente pensa no ser humano, é muito complexo. Então, a gente vai fazendo esse lugar ali, tem o serviço de atenção à família, que é esse primeiro momento ali, quando essa família chega à fundação, geralmente, vou falar ali das faixas etárias, né? Quando chega ali com o bebê, é o momento que realmente nos marca mais, porque a mãe realmente ali, ela está tentando se encontrar como mãe, ela está tentando olhar para aquela criança, para além do que foi apresentado para ela de uma deficiência, né, que fica muito marcado esse lugar da deficiência nesse primeiro momento, e a gente vai trazendo outras possibilidades ali, né, de olhar, de fato, para essa criança, de conceber um nascimento, né, que está se dando ali, e a construção dessa relação que vai se dando ali, né, a mãe se apropriando da criança, a mãe se revelando como mãe, né, trazendo ali todos os cuidados que ela precisa ter, vai desmistificando as dúvidas que vão surgindo, assim, que vem ainda por uma via ali de um diagnóstico, e a gente vai trazendo, olha, temos algo assim para ser cuidado, né, que está aí explícito como síndrome de Down. Mas, falei, para além disso, a gente tem uma criança que está ali te trazendo, né, te convocando como mãe, e é desse elo, dessa referência familiar, que vai se dar a identidade dessa pessoa. Então, calma, né, vamos olhar para aquilo que é possível, vamos olhar para aquilo que ela está trazendo, né, dos cuidados e da identificação de ser humano que ela vai apresentando ali. Esse processo vai se dando inicialmente com a psicóloga. A partir desse momento, quando a pessoa chega à fundação, ela já faz parte de todo o contexto desse cuidado que a fundação oferece, então tem outros profissionais ali, especialistas de fono, físio, TO, que vão se aproximando ali também, né, da criança, e a gente vai fazendo esse estudo de como possibilitar cada vez mais a qualidade de vida para aquela criança, mas sempre trazendo a família junto com a gente nessa estrutura, né, porque a família é a referência, é a base de tudo que vai ser feito ali. Então, não são apenas atividades, né, contextualizadas, mas, assim, são ações que a gente vai fazendo nessa construção, juntamente com a família, e para isso a gente coloca um nome apenas para essa organização, que chama Plano de Ação, e a partir desse olhar do indivíduo, a gente vai construindo essas possibilidades no que se refere à realidade da família também, as condições que a família apresenta de conhecimento. Então, a gente vai fazendo essa troca, vai chegando nessa aproximação cada vez mais, conforme a família também vai permitindo, de poder fazer essa construção. A partir desse momento, vai chegando ali, né, algumas questões que a gente já vai pensando a vida adulta, então temos também ali pessoas profissionais nesse lugar da vida adulta que vai se aproximando desse contexto, dessa formação, né, desse desenvolvimento que vai aparecendo ali da criança, do adolescente, e chegando ali no que a gente realmente está validando como vida adulta, pensar as questões da adolescência, essa apropriação da autonomia, né, da identificação mesmo ali de sujeito naquilo que se refere aos compromissos, à responsabilidade. Então, são várias ações que a gente vai conversando entre si, vai elaborando esses trabalhos, essas ações também em parceria com a rede. Então, a gente tem ali o apoio da rede de saúde, o apoio da assistência social, o apoio da educação. Temos ali também, mais propriamente dito, o lugar do atendimento educacional especializado, para as pessoas que são matriculadas na rede regular de ensino, então a gente também oferece esse lugar de escuta, de apoio, não só para as famílias e para as pessoas, né, que estão matriculadas regularmente, mas também para os professores, também para as escolas, né, para os diretores, coordenadores, e a gente vai promovendo esses contatos e essas ações, fazendo roda de conversa, capacitações, visita domiciliar, a gente vai até a escola vem até a gente vai cada vez mais ampliando esses laços para poder fazer essa construção do ser humano a partir desse contexto que a gente chama de movimento social. Isso é um movimento social, é colocar o nosso saber em prática, em movimento. Só assim a inclusão é possível de acontecer. E tudo isso é vivo, né? É um processo vivo. E vai acontecendo ali, digamos assim, inicialmente na fundação,
mas a perspectiva mesmo é para que isso realmente faça valer no espaço que essa pessoa vive, né? A troca que a gente vai ter também dos outros estabelecimentos, do dia a dia mesmo, do convívio aí, como que isso se dá, né? Essa troca de, acho que de saberes, como que a pessoa que está ali no supermercado, num barzinho, enfim, como que a pessoa recebe esse que está chegando, como que tem essa compreensão desse que está chegando e como que isso vai se dando, como que essa construção vai aparecendo. Esse é, digamos, o lugar de apoio da fundação, não é dentro, propriamente dito, da instituição, mas é realmente, assim, desinstitucionalizar para que, de fato, isso aconteça nos espaços sociais, para que se possa valer, né, o direito de cidadania. Sim, perfeito, perfeito. Daqui a pouco quero voltar com a doutora Lenir, mas agora eu quero colocar na roda de conversa a Giovana Mamana. Né, Giovana? Você tem quantos anos? Eu tenho 24. 24 anos, verdade, verdade. Eu até falei no início da live que você ainda não estava conosco. E eu quero saber quais as atividades que você faz, então, na Fundação, Giovana. Bem, eu participo do grupo de mercado de trabalho, o grupo de lazer e a assessoria com a Aline, online. Certo, e você gosta, Giovana? Aham. Que pergunta, né? É uma pergunta desnecessária, né? Se você gosta, né? Eu gosto muito. Eu imagino, querida. Eu imagino, viu? Doutora Leni, aproveitando o gancho da Giovana, fala um pouquinho da participação dela nas atividades e já emenda, assim, eu já quero emendar uma outra pergunta para a senhora. Quais foram os principais desafios e enfrentamentos aí ao longo da história da Fundação? Bem, a primeira questão, né, dos nossos usuários, né, na Fundação, que a Giovana é uma delas, né, que frequenta a Fundação. A gente tem, então, programas para as pessoas que começam a entrar, né, na adolescência, depois na vida adulta. Um foco muito grande que a gente dá é o trabalho, né, porque a hora que eles começam a parar com a escola, né, alguns vão até o colegial, tem outros que querem muitas vezes fazer até dar uma continuidade, daí vai de cada um, mas a Fundação daí se preocupa muito daí com muitas questões da vida adulta, que a gente tenta formar desde pequeno, que eles tenham uma identidade, que eles se identifiquem, saibam que tem síndrome de Down, né, e que o que está no mundo tendo síndrome de Down, e que que isso não seja uma barreira para eles se realizarem, e nem eles vejam isso de uma maneira que possa ser algo que entraria, digamos, no campo de que as pessoas acabam, de uma ou outra maneira, tendo algum preconceito, né? Então, para eles poderem enfrentar tudo isso e poderem gerirem, né, a sua vida, terem autonomia e também fazer a defesa, né, desse espaço, desse lugar no mundo e a defesa de todos os seus direitos, né, porque a Fundação também trabalha com tudo isso, que eles precisam, para poder serem autônomos, a gente tem que trabalhar com isso desde pequeno e eles têm que ter um sentimento grande de pertencimento, né, com toda essa causa, que, na realidade, a gente fica fazendo, muitas vezes, como família, essas defesas, mas eles, cada vez mais, precisam fazer a sua própria defesa dos seus espaços, dos seus direitos, né? De tudo que eles
têm garantido para estar no mundo, na sociedade. E a gente se preocupa muito com a vida adulta, porque eles precisam trabalhar, precisam ser independentes, precisam ter uma vida afetiva mais constante, precisam ter amigos, lazer, e muitas vezes eles ficam isolados em casa. Então, a gente trabalha muito para que eles possam realmente desenvolver todas essas capacidades, essas potencialidades que eles têm. Outra pergunta, que os desafios, a Fundação enfrentou inúmeros desafios. Eu diria que um desafio grande e permanente que esteve junto da Fundação do dia que ela nasceu e está até hoje é uma questão financeira. Mas, ao lado disso, eu acho que a outra questão muito relevante que nós enfrentamos, que foi um desafio permanente, exatamente era de eles, porque a gente começou, eles eram pequenos, eles foram crescendo, e muitas vezes a gente não tinha o conhecimento técnico necessário para poder adotar o caminho A ou o caminho B. Um estimula desde que nasce, outro não estimula. A gente passou por tudo isso, porque nós não pegamos nada pronto, nós fomos construindo. Então, nós fomos construindo, e quando a Fundação começou, não tinha essa coisa das pessoas com deficiência ou com síndrome de Down irem para a escola comum. Né? Então, a gente, inclusive, atuava como uma escola, oferecendo alfabetização, tudo aquilo. E, na medida em que a inclusão começou a ser uma bandeira forte, né, que foi nos anos 90, no nosso país, nós entramos de corpo e alma com essa questão da inclusão. E daí a gente tinha que, ao mesmo tempo, digamos, todos os que chegavam, a gente não admitia mais como escola e ajudava a família a colocá-los na escola e acompanhava naquela escola. E aqueles que estavam lá e que já tinham uma idade incompatível de você colocar numa escola regular, pelo conhecimento que eles tinham, né? E a idade que eles tinham, e foi assim, inúmeras dificuldades que nós tivemos, dificuldades, desafios de o que fazemos. Fizemos parceria daí com a Escola do Estado, daí a sala era na Fundação, a professora era do Estado, fizemos todo tipo, fizemos todos os arranjos, daí fizemos supletivo na Unicamp, a minha filha mesmo terminou o fundamental todo, com uma parte no supletivo da Unicamp. O outro daí foi para um sistema, cada um foi um jeito que a gente foi, aquilo que dava certo para um, a gente perseguia aquela maneira. Até que a gente chegou ao ponto de que todos iriam para a escola regular, porque a gente fechou a porta, mas tinha que cuidar dos que estavam dentro. Então, não entrava mais, mas a gente apoiava. Até que hoje todos, né, a Fundação apoia 100% que todos estejam na escola regular e faz acompanhamento. Eu acho que o maior desafio, agora nós temos outro, o envelhecimento precoce da pessoa com síndrome de Down, a questão do Alzheimer, que está muito presente na pessoa com síndrome de Down, os problemas daí... enfermidades que muitas vezes surgem mais cedo. Quer dizer, os desafios não pararam. E o desafio que a gente não conseguiu até agora deslindar, já deveríamos ter conseguido, que é da moradia independente, que eles vivam sozinhos. E falando em desafios, eu não posso deixar de comentar sobre um novo desafio que está diante de nós aí, que é em relação ao decreto 10.502, né? Eu ia abrir um parênteses agora para destacar os comentários que estão chegando aqui, mas eu vou esperar a Giovana voltar. Eu acho que ela caiu. Ela caiu porque a mãe dela, acho que é a Márcia, é isso, né, Samira?
ela colocou aqui uma manifestação de carinho, né, um reconhecimento ao trabalho aí da Fundação, assim como a Letícia, que deve ser irmã dela, parente, provavelmente. Irmã dela. A Tamires está falando também sobre o trabalho da Fundação, desde que a matéria conheceu, através do evento Café com RH. A gente faz esse evento permanentemente. Eu já ouvi falar, viu? Isso. É muito famoso esse evento. E até tem aqui uma amiga minha, que o filho dela é o André, e mandou um oi para a Gia aqui, ó. Depois eu coloco para ela, tá? O André, filho da Tânia Geopato, que também frequentou ou frequenta ainda, não sei, a Fundação. Ah, ela está aqui, ó. Giovana, aproveitar que você voltou, rapidamente, recadinhos para você aqui. A Tânia é mãe do André, que frequentou a Fundação, mandou um oi para você. Tá. A sua mãe, que está aqui com a gente, um beijo aí para a dona Márcia. Minha mãe. A sua mãe, né? A Letícia, ó. A minha irmã. Muito legal. E são várias manifestações. Aqui, ó, a Tânia colocou. André Camilo, filho dela, né? Que ele foi inserido no mercado de trabalho através da Fundação. E isso faz... Ó, ele ficou 13 anos na Medley. Eu lembro do André. Oi, André. Que legal. Eu acompanhei desde o começo a trajetória do André. Eu também me lembro dele também. Ele é nova pessoa, né? Que acabou de entrar na Fundação. Eu e minha mãe que já conhecemos ele, que tem um irmão com Down também, né? Que legal. E é muito gratificante, né? Ouvir esses... Né, receber todo esse carinho, né, doutora Lorena? É muito gratificante. Sim. Nós já inserimos mais de 270, né, Samira? Pessoas no mercado de trabalho. Uhum. Meu Deus. Puxa vida. Falando do mercado de trabalho, antes de eu falar do decreto, eu quero perguntar para a Giovana, então, onde você está trabalhando, Giovana? Eu trabalho na matéria. Essa aqui é a Andréia, ó. Oi, André. Oi, pra... Deixa eu aumentar aqui. Oi, André. Fala oi, André. Tudo bem, querida? Pode falar oi. Fala oi, Dé. Oi, Samira. Oi, Giovana. Oi, André. Que saudade. Oi, Samira. Saudade. Oi, Giovana. Tudo bom? Ela é mais que amiga minha, né? Amiga de infância. Que legal. Um beijão para você, viu, Andréia? Também saudade de vocês. Muito legal, muito legal. Eu estou bem, Samira. Tá tudo bem? Depois a gente conversa mais, tá? Tá. Eu acompanho os seus vídeos, depois a gente se fala. Ela é muito querida. Tchau, Samira. Tchau, Giovana. Ela está assistindo. Abraço. Tchau, velho. Grande beijo. Depois eu falo com você depois. Tá bom. Beleza. Giovana, então, conta pra gente o que você está fazendo. Eu trabalho na matéria, empresa de tecnologia. Já passei pelo departamento administrativo, onde eu fiz lançamento de cartão de crédito. Também fiz computação de histórias para o projeto de sustentabilidade da empresa. Criei uma planilha para controle de acesso de pandemia, sede São
Oi, acho que ela travou. O microfone da doutora Leni está mudo. É, Oi. daqui a pouco ela volta. A conexão dela deu uma travadinha aí. Exato. Vamos continuar, então, doutora Leni. Sim. Esse decreto, né, que, ironicamente, é conhecido, né, está sendo divulgado como a nova Política Nacional de Educação Especial, 2 pontos, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Qual é a sua opinião em relação a esse decreto, doutora Adenir? Bem, o entendimento que eu tenho é que esse decreto, que é todo mundo que defende a educação inclusiva, que defende a convenção, que defende a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, é que o decreto ele vai, né, na contramão, né, de tudo que a gente vem construindo a duras penas. Não é fácil, não é uma tarefa fácil a gente lidar com a inclusão, que é aquilo que a gente tem conversado tanto agora na sociedade brasileira, aliás, no mundo, sobre o racismo estrutural. A gente também tem um preconceito estrutural com a pessoa com deficiência, né? Que é aquilo que muitas vezes, sem querer, você usa uma palavra absolutamente inadequada, né, no cotidiano, e achava que era normal usar isso exatamente pela diminuição que se fazia das pessoas com deficiência. E acho que é um desserviço esse decreto, né? Porque na medida em que ele constrói salas especiais que são absolutamente exclusivas, né? Dentro de uma escola não são inclusivas, né? Constrói escolas especiais. É óbvio que vai acabar, de novo, a gente tendo uma segregação muito grande das pessoas com deficiência em sociedade, porque a pessoa, quando vai para a escola regular, não é bom só para ela, é bom para todos que vão conviver com ela, para poder aprender a conviver com a diversidade e ser uma coisa normal, e isso não causar nenhum espanto nem nenhum estranhamento. E para isso não acontecer, tem que ser desde pequeno, né? Então, desde aquilo que a gente sempre fala, educação vem do berço, tem que ser desde o berço, para você mudar a sociedade, né? E a gente mudar esse preconceito também estrutural que a gente tem com as pessoas com deficiência. Eu concordo plenamente com a senhora, e como eu sempre falo, né, eu não posso ser incoerente, né, também com a minha própria história, né? Porque quando eu fui matriculado aos 8 anos de idade em uma escola pública, estadual, e a secretaria recebeu a informação de que eu tinha uma deficiência física, a minha matrícula foi cancelada na frente do meu pai, e eu fui encaminhado para a PAI, né? Resumindo a história, a minha matrícula só foi efetivada graças à interferência. Bom, primeiramente, graças ao barulho que meu pai fez, e eu estou falando de 1976, tá? Graças ao barulho que ele fez, graças ao inconformismo dele, dentro da sua simplicidade, ele bateu até na porta da casa do prefeito, que entrou em contato com a Delegacia Regional de Ensino e que acabou solicitando, então, um laudo médico onde dizia que eu não tinha comprometimento intelectual, ou seja, não era um caso, né, de APAE, né? Então, eu entendo perfeitamente, né, toda a revolta, a incompreensão, principalmente das famílias que lutam há tantos anos, né, e agora vem, né, do governo que deveria investir em tecnologias assistivas. Exato. E investir em qualificação, vem com um decreto com um argumento assim tão simplista, né,
que na prática não vai ser desse jeito, né, doutora Eleni? Sim, na prática é a exclusão, nós vamos praticar a exclusão, a segregação, o isolamento, e as pessoas com deficiência vão ser extremamente prejudicadas, e nós, digamos, e a sociedade como um todo também, porque vai perder a oportunidade de conviver com a diversidade, porque a gente precisa conviver com os diferentes, né? Como a gente tem discutido muito essa coisa do racismo, a gente só fica lembrando, muitas vezes, nos espaços que frequentou de escola, de trabalho, se tinha pessoas negras. Daí, quando você começa a fazer, digamos, esse percurso, você começa a verificar que não tinha, né? O que é um absurdo. É a mesma coisa, não tinha pessoa com deficiência, com nenhum tipo de deficiência em sala de aula. Quer dizer, a sociedade também acaba ficando privada de um aprendizado que ela tem que ter de humanismo, de fraternidade, de solidariedade, de respeito às diferenças, né? A senhora acha que, na prática, esse decreto vai fortalecer, por exemplo, primeiro, vai retroceder 30, 40 anos atrás, né, no sentido das escolas regulares encontrar uma brecha legal agora para recusar as matrículas. A senhora acha, então, que, por exemplo, o meu caso, que eu fiz questão de compartilhar aqui mais uma vez, ele pode se tornar comum. Nós estamos em 2020, meu Deus do céu. O meu episódio que eu vivenciei foi em 1976. A senhora acha que pode acontecer novamente, doutora Eleni? Eu acho que a escola recusar, ela vai fazer essa tentativa, porque quando a LBI saiu, a Federação dos Estabelecimentos Escolares em Santa Catarina, que é um estado bastante conservador e bem complicado, eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para poder, dizendo que um determinado artigo da LBI era inconstitucional, que era aquele que dizia que a pessoa, quando está na escola regular, a pessoa com deficiência, tem direito a todas aquelas... aquilo que for necessário para ser suporte, né, que ela venha necessitar para poder estar na escola em igualdade com os demais, né, todo aquele suporte que ela venha a necessitar, que a família deveria pagar, teria que ser à parte. E o Supremo decidiu que não, que no custo da escola tem que estar embutido os custos daquela pessoa que tem uma necessidade diferenciada, senão você vai estar trabalhando não com igualdade, vai estar trabalhando de novo com exclusão. Você tem uma deficiência, então você precisa, muitas vezes, de uma ou outra coisa diferenciada, você teria que estar fazendo pagamento diferenciado, né? E o Supremo disse não. E diz que todos têm direito, pela convenção, pela LBI, de estar na escola regular. O Supremo não vai mudar isso. Isso está dito. Né? Tem agora a ação que eles entraram, o Supremo pode até reconhecer que pode ter escola especial, não sei o que eles vão dizer, mas ele não vai, eu entendo, em hipótese alguma, digamos, desfazer aquilo que eles já estão... O voto do Fachin, o voto da Carmen Lúcia são votos muito interessantes a respeito do direito das pessoas, pela nossa Constituição, pela Convenção, pela LBI, de estar na escola em igualdade. Eu acho que a recusa pode ser tentada, mas perderão. Agora, ter a escola especial, e isso sendo, digamos, uma faculdade da família fazer escolha, muitas vezes a família faz a escolha pela escola especial. Eu queria só fazer uma observação, Sérgio, a partir disso que a Leni está trazendo, porque realmente é uma coisa que
que cria um desconforto, e eu acho importante criar esse desconforto, porque é a partir daí que a gente consegue promover movimentos, né? Construir e promover movimentos. Uma coisa que eu fico pensando em relação a esse decreto, que de alguma maneira ele veio trazer algo que possibilita a gente falar de qualidade de educação. Então, assim, acho que tornar especial a educação para todos, porque é uma coisa que está precisando realmente ser apreciada, né, com mais cuidado e com mais responsabilidade, mais compromisso, e não falar de salas, né, especiais, educação especial. Acho que quando a gente utiliza esses termos para dizer de inclusão, para falar da singularidade da pessoa, a gente já comete um erro, porque aí já sai fora da gente discutir o que de fato é educação, o que de fato é a escola, né, qual o significado da escola. A partir do momento que a gente consegue pensar na educação como direito de todos, aí sim se faz valer o lugar da escola, o significado que isso transfere e traduz, né, para a vida da pessoa, e não necessariamente de uma deficiência enquanto um laudo, mas a deficiência do sistema, né, de pensar esse lugar da escola, né, que isso não significa escola, é falar de qualidade de ensino. Exato. E ontem eu vi uma notícia que o governo respondeu ao Supremo, ao STF, sobre a nova política, né, nacional aí, de educação especial, porque realmente, né, o decreto ele foi criticado por especialistas, familiares, a maioria, pelo menos, e acabou gerando em ação no tribunal. E a Advocacia Geral da União, a AGU, defendeu, em parecer ao Supremo Tribunal Federal, que seja rejeitada a ação que questiona aí essa nova política de educação especial. A senhora acha que essa nota técnica enviada à Corte, né, que a AGU nega que a política representa uma segregação, olha só, eles usaram exatamente esse termo, que a política não representa uma política de segregação de estudantes com deficiência. A senhora acha que vai ser mais um obstáculo aí na nossa luta, doutora Lenir? Então, quando eles entraram com essa ação no Supremo, eu não me senti muito confortável, porque, na realidade, quem entrou com a ação foram pessoas na defesa da escola inclusiva, contra o decreto, né? E eu fico um pouco, digamos, insegura se pode ser que um ou outro artigo seja considerado, né, que tenha, mas eu tenho um pouco de receio de que o decreto possa ser entendido no Supremo como algo que está oferecendo mais uma coisa, mas que todo mundo tem direito. Isso eles vão reafirmar, todo mundo tem direito à escola comum, mas a família, se quiser, pode escolher. Isso, para mim, é muito perigoso, porque a família, no desespero, na angústia, nas dificuldades com a escola regular, e a escola regular vai criar todo tipo de dificuldade para você ir para a escola especial, né? Esse é um outro problema que a gente vai ter. Vamos ver o que o Supremo vai decidir. Entendi. E nós vamos continuar na luta, né? Vamos, temos que continuar, porque a sociedade tem se manifestado contra o decreto, né? Bastante. Ô, Giovana, estou ouvindo você e eu gostaria só que você terminasse o seu relato quando você falou que está trabalhando na matéria, é isso? É isso, né, Samira? Ela trabalha hoje na matéria, né? Isso. Você concluiu aquela sua resposta, querida? Oi, Giovana? Você quer estar ouvindo? Está me ouvindo, Giovana?
Eu acho que não. Eu acho que não. Giovana está ouvindo? Giovana, está ouvindo? Eu acredito que não. Eu acho que ela não está ouvindo. Ela está sem som. Tenta fazer o contato com a mãe dela pelo WhatsApp, enquanto isso eu continuo o bate-papo aqui com a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver as configurações aqui. Giovana está ouvindo? Sérgio? Oi, Agora tá. estamos Pronto. ouvindo. Você Beleza. Oi. Aí, Oi. Gi. Você está nos ouvindo? Sim. Aí, Legal. Antes da sua conexão que não. cair, viu? Antes Não da estou sua... escutando, não. Não. Tá, vamos aguardar. Então, enquanto isso, doutora Leni, Sim. houve assim, grandes mudanças e adaptações nas atividades da Fundação por causa da pandemia? Houve. A Fundação teve que parar suas atividades presenciais, né? Sempre trabalhou com presencial. E é muito importante várias atividades que a Fundação faz tem muito a ver, né, desse contato das pessoas com síndrome de Down, entre elas, entre o profissional, né, no trabalho, no lazer e outras atividades que temos lá, e isso afetou bastante, nós tivemos, mas nós conseguimos, desde o começo praticamente, a manter contato daí, virtual, lógico, com as famílias, e nós não deixamos, né, a Fundação não deixou em nenhum momento de estar em contato com todas as famílias e com as crianças, os adolescentes e os jovens adultos, né? De alguma maneira teve contato também com os profissionais que acompanham em algum programa, projeto. Lógico que é ruim, eles estão saudosos de um encontrar com o outro, porque a Fundação tem muita atividade, né? Toda terça-feira eles têm uma atividade que os jovens se encontram para discutir mundo do trabalho. Toda quinta-feira eles vão para os barzinhos, né? Que é o programa do lazer que eles têm. Tem muita coisa. A Fundação promove, tem alguns cursos que eles fazem, tem o ateliê de pintura. E daí, isso daí trabalhou bastante. Agora, eu vendo daí pela minha filha, eu acho que ela é mais velha. Ela parou o trabalho, porque ela trabalha lá no Colégio Salesiano, nas faculdades lá Salesiano. Como chama o São José? O Colégio São José. E ela até está retomando, hoje mesmo ela foi trabalhar, mas o que eu acho e eu percebo isso pela minha filha, é que ajudou muito, eles têm muito contato entre eles. Eles aprenderam a conversar no Zoom, entre eles mesmos que falam, fizeram vários grupos de WhatsApp, conversam todos os dias no grupo de WhatsApp. Daí, acho que isso ajudou bastante, porque eles estão virtualmente o tempo todo em contato. Mas foi uma mudança muito drástica. Nós estamos voltando, a Fundação já está voltando presencial, para as famílias que querem levar os seus filhos. E já essa outra parte onde você tinha grupos, né, grupo de lazer, grupo para discutir um trabalho, grupo para ter algum tipo de atividade, seja de artes ou outra, e a gente ainda não está fazendo nada que seja grupo. Agora, os atendimentos individualizados com a ideia, geralmente, é mais criança, a Fundação já voltou. E
E os mais velhos, então, ainda estão, a Fundação tem dado um apoio, mas é um apoio daí mais virtual. Mas eu acho que eles estão se saindo bem, os mais velhos, por causa desses grupos de amigos que eles têm, eles brigam e saem do grupo, botam no grupo, isso aí movimenta bastante a vida deles todos os dias. Ô, Sérgio, posso fazer uma observação nesse momento de pandemia? Claro, querida. Complementando o que a Lenir falou, foi um momento bastante desafiador, porque grande parte das famílias que frequentam a Fundação, principalmente entre criança e adolescente, não tinha acesso à informática, não tinha como a gente manter esse lugar do acolhimento. Então, a gente teve realmente que se desdobrar e pensar de que maneira que a gente, de fato, já que a gente está falando de inclusão, poderia tornar esse lugar acessível. Então, nós fomos até a casa das pessoas em algum momento, com todo o cuidado, a gente forneceu cesta básica para essas pessoas, a gente entrou cada vez mais em contato com os centros de saúde, né, assim, então, deixa eu explicar melhor, esse acesso à casa das pessoas foi juntamente a partir com a parceria que nós temos com o centro de saúde, que ficou ainda melhor, para que essas pessoas do centro de saúde pudessem, né, efetivamente acessar essas famílias e buscar um meio da gente poder estar ali em contato e fazer esse lugar, né, de escuta, né, diante desse momento pandêmico. Isso foi muito importante. A gente foi mobilizando professoras que também não conseguiam dar o material para a criança, fornecer essa condição para a criança. Então, a gente também, junto com a escola, a gente foi tornando isso mais possível. Então, pessoas que moravam ali por perto, ou da residência ou da escola, levavam esse material até as pessoas. A gente teve relato que a própria professora, sabe, se mobilizou e colocou várias coisas dentro do carro e foi percorrer ali o bairro para poder levar isso, né, esse material, juntamente a pedagoga e os outros profissionais da Fundação. A gente fez esse lugar ali das ligações, né, para poder fazer não só uma orientação, mas fazer juntos a atividade, né, que as pessoas estavam ali se propondo a fazer. A gente pediu licença para entrar na casa das pessoas, porque se não for, né, com cuidado, pode ser um ato invasivo. Então, a gente foi pedindo licença, foi chegando e foi muito legal, principalmente com as físios, que a gente estava ali no desdobramento da criança, andar e se locomover, isso estava num processo, e de repente entra a pandemia, a gente ficou em pandemia, a gente falou, nossa, e agora? Como que a gente vai fazer com essas crianças que estão, né, nesse exercício, e isso é presencial, não tem como. Mas aí foi bacana, porque as físios foram observando o contexto da realidade, foram olhando assim, a cadeira, o degrau, sabe, a disponibilidade, ali, os recursos reais que tem na casa da pessoa, e a partir disso, a gente foi acessando essa pessoa na realidade dela, e com isso, a gente tem 3 crianças na pandemia que saíram andando, sabe, uma saiu correndo atrás do cachorro, a outra conseguiu subir na mesa, e coisas assim, que se for pensar dentro de um contexto um pouco mais institucional, a gente estava ali tentando outras possibilidades. Então, foi riquíssimo, de alguma forma, essa pandemia, de possibilitar a gente, de fato, acessar a pessoa, com a realidade dela, com a disponibilidade dela, com todas as questões ali que foram trazendo, e principalmente o profissional também fazer parte dessa construção, né? Não mais com aquele olhar técnico, né? Mas trazendo questões ali da realidade que vai contornando ali, fazendo dessa pessoa um sujeito, né, com suas escolhas, com as suas habilidades, desde o pequenininho até o maior. E, principalmente, a gente descobriu, né, avalia, né, que tem a importância, que tem o significado de um trabalho compartilhado. E isso é inclusão, porque um trabalho solitário, a gente não faz inclusão, né, mas a partir do momento que a gente vai nessa construção ali, trazendo cada vez mais as pessoas ali próximas, e cada um vai se colocando nesse lugar de contribuição, a inclusão foi se dando nessa vertente, lógico, com vários desafios aí pela frente, nem foi tudo tão redondo assim, mas que foi importante para a gente se remexer ali também, sabe? Foi bom. Interessante. Muito bom. Maravilhoso e emocionante, viu, Samira?
Bom, nós estamos já há mais de uma hora aqui conversando. Eu, infelizmente, vou ter que terminar, mas eu não posso deixar de passar uma pergunta. Rapidamente, Samira, você poderia responder para a Isabel e para a Daniela aqui, ó. Por favor. Tá. Eu vou começar pela Daniela e já vou atualizando ali o percurso para a Isabel. A gente nunca parou de receber as pessoas na Fundação, principalmente nesse momento da pandemia. Recebemos vários casos novos de pessoas que buscavam a Fundação nesse lugar mesmo de um acolhimento, e dentro do que era possível, a gente foi fazendo essa interlocução, esse trabalho aí com a família, esse lugar mesmo, acho que, de acolhida, né, com a família. A partir de agora, vou dizer assim, com a flexibilização, foi possível, então, da gente começar efetivamente esses acompanhamentos presenciais, e aí sim a gente está nesse processo de avaliação das pessoas que chegaram durante a pandemia. Para fazer parte da Fundação, já pegando a pergunta da Isabel, os encaminhamentos acontecem via Agenda Sol. Então, a pessoa precisa procurar um centro de saúde de referência mais próximo, né, da sua casa, passar por uma avaliação com o pediatra ou com o médico do centro de saúde, e aí sim, esse profissional é que faz o encaminhamento para a Fundação. Chegando lá, aí a gente faz todo esse processo de avaliação e a gente vai verificando as possibilidades que tem ali para a pessoa. Geralmente, né, é interessante também colocar essa informação para o centro de saúde, a importância de passar por uma avaliação com o neurologista, tá? E aí a gente vai fazendo essa construção aí. Legal. Você pode deixar o contato depois, Samira? Claro, posso sim. E a Shirley, que também é minha amiga, assim como a Isabel. A Isabel é mãe da Bárbara, que tem síndrome de Down, e a Shirley é mãe do Ricardinho. Pode participar desses grupos de bate-papo, Samira? Esses grupos são deles mesmos, mas eles têm tido gente de vários lugares. Eu não sei como eles se descobrem e eles estão inserindo. Precisa ver a Andréia, que está aqui. Andréia, como é que faz para uma pessoa de outro lugar? Eles estão querendo entrar no grupo de bate-papo. Quem que é o administrador? Eu sou o administrador do grupo. Eu posso passar o seu telefone, então? Então, depois você passa no particular. A gente passa para você passa para o pessoal e eles fazem contato direto com eles, ou eles que criam os grupos. Sim. Entendi. Eu prometo que eu não vou jogar na rede, tá? Vai ser... Eu quero encerrar, então, a participação da Giovana com uma última perguntinha que ficou faltando. Giovana, em que a Fundação ajuda você, querida? A Fundação me ajuda a amadurecer e crescer no trabalho, a ter contato com as pessoas, a ter a vida social e, principalmente, respeitar as pessoas que são responsáveis pela gente. Aprender a trabalhar é ter responsabilidades. Muito legal, Giovana. Adorei conhecer você. Tá? A sua participação aqui foi brilhante. Lembrando, então, que hoje você trabalha na matéria, é isso? Isso. Tá bom. Legal. Samira, também muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E, Giovana. só registrando aqui, a Daniela Storti, o comentário dela não apareceu para mim aqui na plataforma, porque ela comentou através de outro link, e ela falou uma coisa interessante que eu não posso deixar de repassar, sobre preconceito, né, que não está somente nas palavras mal usadas. Outras atitudes reafirmam o preconceito, como, por exemplo, o silenciamento das pessoas com deficiência. E esse comentário me lembrou uma frase do Martin Luther King, que fala que, né, ele falava que, abre aspas, o que me preocupa não é o grito dos maus,
é o silêncio dos bons. Samira, tem uma frase do Guimarães Rosa, né? Tem. Você gostaria de encerrar? Que eu vou pegar do livro, Uma História para Contar. Não é somente um livro, assim, que tem começo, meio e fim, mas é um livro que ainda está em construção, porque cada história que chega para a gente contribui para a vida e para a história desse sujeito. Então, a minha história faz parte de um capítulo daqui, e eu acho que o que eu trago como alicerce e compartilho com cada um de nós nesse encontro é: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bora lá, vamos lá. Doutora Lene, eu gostaria de encerrar nosso encontro. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente está debatendo esse tema que a gente precisa estar o tempo todo falando dele mesmo. E a gente tem tido também, tem procurado, né, trazer as pessoas para falarem por elas mesmas. Eu sou da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, e nós fizemos uma reforma agora nos estatutos, e criamos, inclusive, um cargo que ele é privativo de pessoa com síndrome de Down, que a gente acha que precisamos começar, dentro dos espaços, né, de defesa das pessoas com deficiência, tenham pessoas com deficiência. Né? Então, eu agradeço de ter participado, de estar aqui. Foi muito bom. Obrigado, Sérgio. Obrigada aí, Giovana. Obrigada, Samira. Olha, minha gratidão. Eu espero que esse seja apenas o primeiro de outros. Primeiro de vários. Tá bom? E tá bom? Tá joia. Eu agradeço pelo convite que vocês fizeram agora para mim. Foi muito importante, tá? Que nós, síndrome, tem que aprender com isso, né? Que é muito importante para nossas vidas, para todos nós. Isso tem que respeitar mesmo as pessoas, porque isso faz parte da vida, né? Tem que seguir para frente, construir o nosso futuro. Quem sabe um dia que pode, né? Tem todos os direitos a trabalhar, né? Sair com os amigos, compartilhar, ajudar um do outro. Isso é mais coisa importante da minha vida. Então, muito obrigada a todos vocês. Isso foi ótimo. Um beijo grande para vocês e até a última boa noite. Valeu. Muito obrigado. E a sua fala Agora você está no grupo. o empoderamento, né, das pessoas. Saudade da Samiro. Valeu, gente. Valeu, André. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, Tchau. Tchau para todos. Tchau. Vou encerrar aqui, então. Tchau.